Fala pessoal, hoje eu vou contar para vocês a história da deficiente exigente. Como sempre, não sei se essa história é baseada em fatos reais ou não, tá? Só sei que existe essa história. E vamos ver aí se por um acaso ela consegue fazer vocês refletirem, tá? Rafael, gostaria que você lesse minha história. Certa vez, uma deficiente exigente procurava um namorado. Esse namorado, ele tinha que ter 1001 qualidades. Eu lembro que as primeiras perguntas que eu fiz para essa pessoa era qual era o problema dela, como que eu poderia ajudar, o que o namorado poderia fazer no caso para agradar ela. E eu percebia que todas as minhas perguntas eram voltadas para saber como é que eu poderia ajudar essa pessoa, como é que eu poderia manter uma relação com essa pessoa. E eu notei que essas perguntas eram extremamente sinceras, eram perguntas feitas com o coração. E passava o tempo e eu notava que não tinha uma reciprocidade. Ela não era uma pessoa recíproca. Por quê? Porque enquanto eu me preocupava em manter ela do meu lado, em passar momentos com ela, em saber os locais que ela gostava de frequentar, se esses locais eram próximos da casa dela, se esses locais iam agradar ela, iam de alguma forma agradar ela no sentido dela sair muito feliz desses lugares, dela se sentir uma pessoa especial depois de um encontro. Então havia essa preocupação. Só que eu notava que ela queria saber características físicas que eu tinha, ela queria saber se eu tinha muito dinheiro ou não, ela queria saber se eu morava numa casa boa, ela queria saber se eu ia atender às necessidades emocionais dela, se eu ia simplesmente responder as mensagens dela logo em seguida. Porque para ela, se uma pessoa demorava para responder, já era sinal que essa pessoa ela simplesmente não estava interessada nela. E com o decorrer do tempo, eu comecei a notar que essa pessoa ela não estava interessada em ter uma pessoa que amasse ela. Ela simplesmente queria ter uma pessoa para fazer as vontades dela. Então, fazer as vontades dela, infelizmente, é o que fazia ela feliz. Então, eu, uma pessoa que sempre procurou o desenvolvimento pessoal, uma pessoa que sempre procurou efetuar leituras, uma pessoa que sempre procurou evoluir, uma pessoa que sempre foi honesta, uma pessoa que nunca recebeu dinheiro público, fiquei bastante chateado com tudo isso. Porque eu queria do meu lado uma pessoa assim, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que acredita na leitura, uma pessoa que acredita que o conhecimento tem sua importância, uma pessoa que quisesse evoluir. E ela, infelizmente, não queria nada disso. Ela queria uma coisa pronta. Ela queria uma coisa que simplesmente muitas pessoas querem
mas poucas pessoas se esforçam para ser isso. Muitas pessoas, elas não estão se esforçando para ser essa pessoa aí, cheia da grana, para ser essa pessoa que tem o carro da moda, mas muitas querem. E eu percebi que esse era o caso dela, infelizmente. E eu, para não ser mal educado, eu até continuei conversando com essa pessoa. Conversei por um tempo, porque eu queria realmente saber se isso era verdade. E uma vez eu até cheguei a pensar em sair com ela para ver com meus próprios olhos se uma pessoa ela realmente agia dessa maneira. Só que eu não cheguei a me encontrar com ela, mas sempre houve essa curiosidade. E eu fiquei muitas vezes com isso na cabeça, algumas noites até eu demorei para dormir, porque ficava pensando, se a nossa sociedade ela precisa melhorar, será que nós devemos ir atrás o tempo todo do que é material? Será que nós não temos que tentar conhecer as pessoas com profundidade, saber quem as pessoas são de verdade? Será que não é isso que nos faz mais humanos? Pois é, essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Eu ainda acredito que tentar conhecer uma pessoa nos faz algo melhor, nos faz algo maior. O problema é que muitas vezes eu acabo pensando, será que é só eu que estou nesse caminho? Será que é só eu que estou fazendo essa escolha? Porque eu lembro que na época, além dessa pessoa, eu conheci mais 8 pessoas iguais. Essas 8 pessoas, elas tinham assim algumas coisas diferentes umas das outras, mas no final das contas, elas também queriam essa pessoa aí mais abastada, essa pessoa que podia suprir suas necessidades. Mas eu achei essa mulher muito, mas muito fria, porque ela era muito seca. Ela não mandava assim emotions, e eu acredito que os emotions ajudam aí a dar uma animada na conversa. E ela não mandava, ela simplesmente de vez em quando botava uma risada, alguma coisa, mas eu notei que ela não fazia isso não. Eu achei muito estranho. E também percebi logo de cara que ela estava preocupada em saber como eu era fisicamente e como era o meu rosto. Isso aí me ligou um sinal de alerta, porque os relacionamentos que eu tive mais duradouros sempre foram com pessoas que elas demoravam um pouquinho para querer saber como eu era. Essas pessoas, elas realmente estavam interessadas em me conhecer. E elas realmente procuravam uma pessoa que se importava com elas, mas que não ia suprir todas as suas necessidades. Foram relacionamentos muito importantes que eu tive com elas. Logo de cara, essa obsessão dela por querer ver minha foto, por querer saber como eu sou, me deixou muito intrigado. Porque normalmente todas as pessoas que me pediam foto, elas realmente não estavam interessadas em me conhecer com profundidade. Elas não estavam interessadas em saber o que eu tinha para oferecer como material humano. Então ali eu já precisava ficar muito atento,
Ali eu precisava analisar isso muito bem, porque se eu não analisava isso da maneira como deveria ser analisado, eu já poderia ter engatado um relacionamento com essa pessoa. Se eu tivesse dito para ela que eu poderia levar ela no lugar que ela queria, se eu tivesse dito para ela que eu ia pagar o Uber, se eu tivesse dito para ela que eu faria todas as vontades no primeiro encontro, ela provavelmente teria feito uma coisa comigo entre quatro paredes. Mas eu não fiz isso. Primeiro, porque se eu fizesse isso, eu ia ficar com um peso na consciência. Eu ia me igualar a ela, ou eu seria pior do que ela. Porque eu teria feito as vontades dela com a intuição, né, de simplesmente ter uma noite de sexo. Então era como se eu sentisse que se eu fizesse cada coisa que ela queria, que eu teria o sexo. Outra coisa, ela é mais uma daquelas pessoas que fala que não quer ir logo de cara pra cama. Mas é uma mentira. A minha intuição, ela disse: se você fizer todas as vontades dela no primeiro encontro, você vai levá-la pra cama. E por acreditar na minha intuição e por ela nunca ter falhado, eu simplesmente resolvi não levar aquilo adiante. Eu tentei ficar amigo dela. Só que o pior de tudo é que ela também não estava interessada em fazer amigos. Essa história, ela foi feita para vocês perceberem uma coisa muito importante. Para vocês enxergarem que os relacionamentos, eles estão complicados. Até para você ter uma amizade hoje, demora e às vezes você acaba quebrando a cara. Então o meu conselho para as pessoas é que elas fiquem em alerta, porque pessoas que só querem te usar tem aos montes. Então agradeço a história, uma história triste, uma história aí que ela infelizmente se repete bastante. Já vi isso acontecer diversas vezes, tanto com homem como mulher. Eu já cansei de ver homem financiando relacionamento, às vezes levando chifre, tá? Levando guampa, seja lá como você chama. E mulher também sustentando o homem, levando guampa, levando chifre. Às vezes, essas pessoas ainda acabam se relacionando com gente da própria família dessa pessoa. Então, o homem começa a namorar com a mulher e daqui a pouco namora com uma prima dessa mulher, ou namora com uma sobrinha, seja lá o que for, tá, gente? E as mulheres, a mesma coisa. Às vezes começam a namorar com o homem, daqui a pouco traem com o irmão do homem, ou traem com um primo. Isso aí acontece, gente. É um negócio triste. O que eu posso dizer para vocês? Tentem identificar na conversa o que ela está dizendo. O que ela está dizendo por trás do que ela escreve, né, gente? Então, a pessoa, ela te pergunta: você tem carro? Quer dizer, vocês não conversaram nem 5 minutos. A pessoa vai lá e diz o seguinte: você tem carro? Uma coisa é a pessoa ter algum problema de locomoção e ela ir lá e perguntar: olha, você tem carro? Eu tenho um problema tal.
Agora, a pessoa, ela não tem nenhum problema físico. E nos primeiros 5 minutos, ela pergunta se você tem carro. Ela pergunta se você tem casa na praia. Ela pergunta se a sua casa é uma mansão. Ela pergunta se você é rico. Ela pergunta se a sua família tem dinheiro. Poxa, se você não consegue enxergar que ela está interessada no que você tem, aí eu só lamento. Eu torço para que muita luz chegue na sua vida e que você comece aos poucos a identificar que essa pessoa não está interessada em você. Certo, gente? Esse é mais um vídeo aí que me pediram para fazer. Espero ter atendido às necessidades das pessoas que passaram por problemas parecidos. Se não atendi, espero que vocês fiquem mais atentos, percebam aí o que está acontecendo de verdade. Às vezes você está com uma boa intenção e você começa a achar que outras pessoas também estão. Às vezes a pessoa também pode ter um papo legal, ela pode conversar com você 4, 5 dias, ter um papo interessante, e você vai para o encontro e a pessoa ela começa a esperar que você pague um jantar caro, que você leve ela num motel caro, e que você tenha um carro caro, e que você tenha uma casa luxuosa. Então, se você é uma pessoa que gosta de conexão, quer achar a alma gêmea, o que eu posso dizer para vocês é que vocês liguem o sinal de alerta. Espero que o conhecimento comece a fazer parte da vida de vocês de uma maneira mais intensa e que a partir de hoje, gente, você comece a acertar mais, porque pessoas assim, pessoas que não estão preocupadas com o seu bem, elas podem sugar não só o seu dinheiro, mas uma coisa muito importante, que é o seu tempo. E você não consegue substituir o seu tempo por nada.